Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Que alegria de estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E hoje Deus colocou no meu coração um tema que é muito forte. E se a gente for olhar, dá mais de 10 vídeos, não sei quantos vídeos aqui. Eu prometo que vou ser bem breve, mas eu quero que você leve muito amor às minhas palavras, coloque muito amor nas minhas palavras, porque de verdade é algo que queimou no meu coração para poder falar aqui para você. Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 14, que diz assim: Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso está falando em Mateus 14, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Gente, olha, falar sobre perdão é algo que mexe com a gente, não é verdade? É algo que mexe com toda a nossa estrutura emocional, física, dá aquele frio na barriga, enfim, mexe muito com a gente. Só que o perdão não é um sentimento, não é uma escolha, eu não sei se eu tô afim de perdoar ou não. Perdão é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. O perdão é você cumprir um princípio bíblico, um princípio que Jesus deixou para nós, um mandamento que Jesus deixou para nós. E Jesus é muito claro aqui. Jesus é muito claro. Se você não perdoar o seu próximo, eu também não perdoarei. Então, é muito forte isso, sabe? Perdoar realmente não é fácil. A gente nunca vai estar preparado para perdoar. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, fulano de tal me magoou, mas eu ainda não estou preparado para poder perdoar. Eu falo isso com propriedade, porque eu já falei muito isso na minha vida. Muito. Eu não estou preparada ainda para poder perdoar fulano, errou demais comigo. Na minha cabeça eu achava que a pessoa tinha que pagar por isso e depois eu perdoar. Você tá vendo? Para eu poder jogar na cara. Gente, eu já passei por muitas questões desafiadoras com essas questões de perdão, de perdoar. E deixa eu te dizer, o perdão, ele traz doença para nós. Já é comprovado isso na ciência, você pode pesquisar, que se você não perdoa, se você fica com aquela angústia, aquela mágoa, aquele rancor no coração, aquele ódio, isso vira um veneno para sua vida, vai te matando aos poucos. Muitas pessoas aí passam mal, surgem problemas que nem imaginava, às vezes nada que toma resolve, nenhum remédio resolve, faz exame e outra coisa, e nada resolve. Por quê? Porque a raiz do problema é a falta de perdão, é o rancor, é o ódio. Isso é muito sério. É muito sério. Então, eu quero contar a minha experiência em relação ao perdão. Eu tenho muitas coisas para poder compartilhar, mas eu vou pegar um para poder compartilhar. Eu sou uma pessoa que fui rejeitada pelo pai desde quando eu nasci. Então, assim, eu nasci, meu pai e minha mãe se separaram. Aí, nessa separação, meu pai não quis saber mais de mim. Então, assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas acho que por vingança da minha mãe, não sei, ele decidiu, não quis saber mais de mim. E quando a gente é criança, a gente não entende muito isso, enfim. Conforme eu fui crescendo, a minha mãe se casou de novo, teve
um padrasto, e esse meu padrasto, ele também não gostava de mim. Ele não gostava de mim, e tivemos vários conflitos, e eu tive vários conflitos comigo mesmo, de raiva, e ficava pensando assim, meu Deus, por que que o meu pai, eu digo meu pai biológico, não quis saber de mim? Se ele me amasse, eu não ia passar por tudo isso, eu não ia passar por esses conflitos. E eu fui muito rejeitada na minha infância, o meu crescimento, fui muito rejeitada mesmo. Primeiramente, começando pelo meu próprio pai de sangue, biológico, e meu padrasto também. Aí minha mãe teve os meus irmãos e eu sentia aquela diferença, né, de tratamento ali. E assim, eu apanhava muito também desse meu padrasto, à toa, às vezes. Teve uma vez que ele já até rasgou uma blusa que eu amava muito no meu corpo, assim, de tão nervoso que ele tava. Enfim, gente, são coisas fortes, sabe? Aconteceram muitas coisas. Passar do tempo, minha mãe novamente se separou desse meu padrasto. E aí, com 16 anos, aí ela agora é casada. E ela casou novamente. E esse meu padrasto, no início era mar de rosas, né? Porque tava ali naquela coisa de conquistar minha mãe e tudo mais. E assim, todo mundo se dava super bem. Ele comigo, com meus irmãos e tudo. Era uma maravilha. Então na minha cabeça tava tudo certo, né? E aí depois que... Aí com o passar do tempo, ele foi e disse que não gostava de mim. E de verdade, gente, eu nunca fiz nada pra ele, nunca. Desculpa, gente, o barulho, né? Como vocês sabem, é essa luta que eu tenho diária aqui. É esses barulhos. Porque eu moro na avenida, então é inevitável que, por mais que eu tente me esconder do barulho, eu não consigo. Mas eu quero que você foque aqui agora. Então, eu tive muitos desafios. E aí ele disse que não gostava de mim. E aí, muito tempo, eu fiquei sem frequentar a casa da minha mãe por causa dele. Ele não me aceitava lá de jeito nenhum. Eu passei, assim, por muitos altos e baixos com ele. E eu sempre... assim, tentando, meu Deus, eu nunca fiz nada com ele, o que que tá acontecendo? De uma hora pra outra ele falou que não gostava de mim. E aí teve um tempo que eu pensei, meu Deus, isso só pode ser o inimigo, porque eu sou cristã, eu sempre tô falando a palavra de Deus, enfim. Isso não tem muito tempo, tá, gente? E luz e trevas não combinam, só pode ser isso. E aí eu tive que respeitar. E aí, dentro de mim, gerava aquele conflito. Meu Deus, como minha mãe pode aceitar isso? Como que minha mãe pode estar com um homem que não gosta da sua filha? Então, gerou vários conflitos internos dentro de mim. E junto comigo, gente, como a gente é carne, a gente é ser humano, é normal a gente sentir raiva, a gente expressar esses sentimentos. Eu sentia muita raiva. Às vezes vinha sentimento de vingança, mas só tinha que fazer alguma coisa. Não, isso não pode ficar assim. Então eu pensava muito nisso, nessas questões. Meu Deus. Gente, era noites chorando. As datas que mais me impactavam eram os dias das mães, Natal e aniversário da minha mãe. Era desafiador essas datas. Mas, meu Deus, como que eu vou evitar esse sentimento, né? E assim, eu sentia, sabe, aquela pressão. Mas aí eu busquei mais e mais a presença de Deus, mergulhei mesmo na presença de Deus. E eu sempre tive Deus como o meu único e verdadeiro Pai. Sempre eu não tive essa dificuldade de ver Deus como meu Pai, essa paternidade. Porque eu sei que tem pessoas que não têm esse relacionamento de pai e filho aqui na Terra, então tem uma dificuldade de se relacionar, de ver Deus como Pai. E graças a Deus eu não tive essa dificuldade. Eu sempre tive Deus como meu único e verdadeiro Pai. E até hoje Ele é meu único e verdadeiro Pai. E eu sempre, Deus,
o Senhor tá vendo, Pai, isso é justo o que tá acontecendo comigo, olha só o que tá acontecendo comigo, Deus, me ajuda, eu preciso perdoar, eu não quero guardar mágoa, eu não quero ser uma pessoa rancorosa, porque isso vai acabar comigo. E esse sentimento, gente, de verdade, acabava comigo. Tipo assim, parecia que nada fluía na minha vida, nada ia pra frente, assim, eu tinha muita dificuldade. Então, assim, Deus, o Senhor tá vendo que eu estou tentando lidar com tudo isso, eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar rancor. Então, assim, sempre eu orava, Deus, buscava o Senhor e falava assim, Pai, e aí teve muito tempo buscando, e eu falei assim, Deus, olha, fulano, ele está perdoado. Quando um dia acontecer, se ele vir me pedir desculpa, eu quero já estar ciente que ele está perdoado. Eu não quero guardar nada no meu coração, não quero guardar mágoa, nem nada. E muito tempo eu fiquei buscando ao Senhor e falando que o Senhor, ele está perdoado. Comecei a orar por ele, interceder para que Deus trabalhasse o coração dele. Enfim, vinha as datas comemorativas, eu ficava, né, mas não, em nome de Jesus, eu não vou trazer esse sentimento mais pro meu coração, ressentimento, não vou ficar moendo mais isso, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é o meu verdadeiro Pai. Então sempre Deus ali me ajudando, sabe, foi tempos de muitas experiências com o Senhor, porque eu via Deus, o cuidado de Deus comigo, porque Deus estava vendo que eu estava me esforçando, e Deus ali me ajudando, porque Deus sabe também que não é fácil para nós perdoar, que não é fácil também lutar com esses sentimentos, e ainda mais quando alguém te fere, quando alguém te machuca, e você não fez nada para merecer isso. Então foi muito tempo assim, gente, isso foi até ano passado. Então, e eu orando e buscando a Deus. E aí, eu conheço uma pessoa que é muito amarga, por causa que anos atrás, muito anos atrás, muitas pessoas feriram ela sofreu injustiça e muitas coisas, só que essas pessoas já até morreram. E aí hoje a gente vai visitar ela, vai ver ela só sabe falar do passado, não sabe ter uma conversa boa, saudável, uma conversa light, leve, legal, descontraída, só sabe ficar reclamando, murmurando, ninguém presta, ninguém serve pra nada, e é isso, é aquilo. Então, assim, é horrível. É horrível quando a gente vai lá na casa dela, visitar ela, porque ela só fica presa no que passou. E as pessoas que ela não perdoou já morreu. E até hoje ela não perdoou, não liberou perdão, a pessoa nem existe mais, já morreu há muitos anos. E ela é assim até hoje, ela fica presa no passado. O que ela vive parece que ela tá lá anos atrás. Então ela não liberou. E eu vendo isso nela, eu via isso nela e falei assim, meu Deus, eu não quero ser desse jeito. Ser uma pessoa amarga. Porque quando a gente é uma pessoa amarga, que cheia de rancor e ódio, ninguém quer ficar perto da gente. A gente se torna uma pessoa insuportável. A gente não é uma boa companhia. É horrível isso. Eu falei assim, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa. E aí, por isso que eu lutei muito, eu orei muito ao Senhor. Eu falei, Deus, eu não quero ser essa pessoa. Então, eu decido liberar perdão pra ele, mesmo sem saber o que vai acontecer lá no futuro, se um dia ele vai querer saber de mim ou não, se um dia ele vai me perdoar ou não, porque, gente, isso aqui é um resumo, mas aconteceram tantas coisas que eu poderia dizer assim, eu estou no meu direito de não perdoar, eu estou no meu direito de querer vingar, sabe? Mas com Jesus não é assim que funciona. Olha, Jesus disse aqui, se você perdoar o seu próximo, eu te perdoo. Mas se você não perdoar, eu não te perdoarei. E como que eu ia viver aqui sem o perdão de Deus? Como que eu ia ganhar o céu sem o perdão de Deus? E eu pensei comigo, de jeito nenhum que eu posso viver sem o perdão do Senhor, sem a misericórdia de Deus, eu não posso. Então, Senhor Jesus, me ajuda, eu libero essa pessoa, eu perdoo ela de tudo que ela me fez, eu vou respeitar, eu não vou lá, não vou frequentar a casa deles. Se minha mãe quiser me visitar, a casa da minha porta está aberta, mas eu não vou lá para evitar conflito, já que ele não me quer lá, eu preciso respeitar. E até a minha mãe também, eu perdoo a minha mãe, né, porque isso também gerava muitos conflitos dentro de mim, eu ficava pensando, meu Deus, minha mãe,
Como ela pode aceitar isso? Enfim, então ela ficava, gente, entre a cruz e a espada nessa situação. Ela sempre me defendia, mas estava com ele, então pra mim era um absurdo. Enfim, e nisso Deus foi trabalhando muito no meu coração, foi trabalhando, e eu comecei a viver em paz. Eu vivi em paz, eu perdoei ele de verdade, sabe? Liberei perdão, eu decidi. Eu não teve como eu pensar, eu não estou preparada para poder perdoar. Porque se eu fosse olhar isso, eu nunca ia estar preparada. Se eu fosse olhar até hoje, eu não ia estar preparada para poder perdoar. Então eu decidi, eu decido perdoar e que o Senhor Jesus me ajuda a lidar com tudo isso. E Deus foi ali trabalhando no meu coração, me ajudando. Eu me senti em paz, tranquila. Com o passar do tempo, graças a Deus, meu Pai, obrigada. Eu perdoei mesmo. E aí, olha, gente, que lindo. No final do ano passado, chegou uma mensagem no meu celular de um número estranho. Eu falei, que número é esse? Deixa eu olhar. Quando fui ver, era o meu padrasto mandando mensagem pra mim. Eu falei que eu vou até guardar essa mensagem pro resto da vida. Porque ele disse assim, Mariana, você me perdoa por tudo que eu te fiz. Eu sei que você nunca me fez nada. Nunca soube dizer porquê dessa raiva. Enfim, ele falou que não queria mais guardar nada no coração. E ainda falou, quando você quiser vir aqui em casa, pode vir tranquilamente. Pode vir em paz. Se você não quiser vir, eu vou entender, porque eu te fiz muito mal. Mas as portas aqui de casa estão abertas, você pode vir. Enfim, eu nunca esperava, tipo assim, eu poderia imaginar que um dia isso ia acontecer, mas eu não tava esperando no final do ano passado por isso, sabe? E aí, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu vou ou não vou lá? Mas eu falei com ele por mensagem, eu falei assim, olha, pode ficar tranquila que eu já te perdoei. Eu já te perdoei, fique em paz, tá tudo certo e assim que der eu vou aí. Então, quando ele mandou mensagem pra mim, eu já tinha perdoado ele há muito tempo, porque eu falei com Deus, eu não quero ficar guardando mágoa, ressentimento no meu coração, porque eu não sei quando ele vai me perdoar. Se eu fosse esperar a boa vontade dele de vir me pedir perdão, não sei quando que isso ia acontecer, aí eu ia ficar remoendo isso até quando. Então, eu decidi perdoar ele muito antes dele vir conversar comigo. Enfim. E aí eu tive um outro confronto. Falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou lá depois de tudo que aconteceu? E aí era perto do Natal e eu queria muito poder passar Natal com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha família, enfim. Eu orei muito ao Senhor, pedi Deus para me guardar, me respaldar, para guardar todo momento lá, que a gente fosse passar juntos o Natal, enfim. E aí eu fui. E foi muito gostoso, foi um tempo tranquilo, abençoado, sabe? Mas eu ainda fiquei meio assim com aquele pé atrás. Meu Deus, será que ele vai aprontar comigo aqui? Fazer alguma coisa que me desagrada? Me maltratar? Enfim. Mas graças a Deus foi tudo certo. É normal ter esse sentimento. É normal a gente pensar assim, meu Deus, será que fulano vai fazer alguma coisa? Mas você precisa ter essa convicção que você liberou perdão. Independente do que aconteça, você já perdoou. E outra coisa, uma pergunta que todo mundo fala. Ah, perdoar tem que ficar andando, grudado, tem que ter aquela amizade novamente e tudo mais? Olha, seria legal se tivesse uma boa amizade, um bom relacionamento. Mas cada caso é um caso. Se você vê que não é possível ter um relacionamento, andar de perto, não tem necessidade. É igual aquele ditado, porco e espinho. Se aproximar demais, você se machuca, não é? Então, às vezes é melhor você manter a distância, com o coração em paz, tranquilo. Viu a pessoa, cumprimenta, paz, tudo bem, conversa. Mas não fica perto demais para não dar mais problema. Agora, se é uma situação que você vê que tá perdoado, ambas partes se esqueceram, se resolveram, tá tudo certo, se renovou,
Dá para poder caminhar junto, ter aquela amizade? Ótimo, maravilha. Mas o importante é você liberar perdão e não guardar mágoa, ressentimento no seu coração. Você precisa perdoar de verdade. Perdoar não significa andar agarrado com a pessoa, mas é você ter a consciência, né, dentro de você mesmo, que você não guarda nada mais contra essa pessoa, em relação à pessoa, sabe? Então, gente, eu contei aqui o que aconteceu comigo, e eu sei que todos nós, você que está me assistindo, já passou ou está passando por alguma coisa relacionada ao perdão, sabe? Pessoas ferem, pessoas nos machucam, a gente é falho, a gente erra. Eu machuco algumas pessoas, eu posso ter machucado alguém me machuca, eu posso ter falado algo que magoou alguém, o meu marido, minha filha, isso acontece, a gente é falho. Então a gente precisa estar sempre pronto para poder perdoar. Perdoar não é um sentimento, não é algo que você tem que ficar esperando cair do céu. Você precisa decidir, ó, eu decido perdoar, eu quero perdoar. É um princípio da palavra de Deus que eu preciso cumprir. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Entende? Então, assim, é muito... Então, perdoar, não espera ter vontade, não fica pensando. Perdoar é obediência, é obedecer a Deus. Quando você está perdoando alguém, saiba que você está obedecendo a Deus. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, não teria tantas pessoas aí com conflitos, com confusões em relação ao perdão. Mas Jesus, Ele é tão misericordioso que Ele nos ajuda a perdoar. Ele trabalha isso em nós. E se você tem tanta dificuldade de liberar perdão, vá adiante de Jesus Cristo. Converse com Ele sobre a situação, que Ele vai te ajudar. E lembre-se que Jesus morreu por mim e por você. Nós não somos merecedores disso. A gente não era merecedor. E Deus morreu por nós, mesmo sabendo das nossas falhas e mesmo sabendo que a gente ia falhar. Deus nos ama, mesmo sabendo que a gente vai errar amanhã. Ele continua nos amando. Então pense nisso. Se Deus fez isso por mim e por você, que somos tão falhos, que a gente erra tanto, a gente fala que vai fazer, quando chega amanhã não faz nada, e mesmo assim Ele continua nos amando, nos perdoando, como que a gente não vai perdoar quem está do nosso lado? Né? Então, é muito forte. Outra coisa, perdoar é esquecer? Não, não é, a não ser que a gente tenha uma amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar, gente, é lembrar daquilo que te feriu sem dor, sem mágoa, sem ressentimento. Não tem como, o que eu acabei de contar pra vocês aqui, não tem como eu esquecer. Se eu tivesse esquecido, como que eu ia contar pra vocês? Mas eu contei pra vocês sem chorar, sem mágoa, sem dor, sem ressentimento. Um tempo atrás, eu não conseguiria falar isso aqui. Eu não ia conseguir me abrir, contar, testemunhar. Porque tudo isso que me aconteceu, hoje é um testemunho na minha vida. E eu falo isso com muita alegria. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir perdoar o meu padrasto. Eu não imaginava isso na minha vida. Sabe? Com todas as minhas raízes, tudo que aconteceu, eu fui uma pessoa muito ferida, machucada. E assim, eu guardava muito ressentimento no meu coração, sabe? Pra mim, se a pessoa me ferisse, eu queria ir lá e fazer o mesmo com a pessoa. Eu tinha que pagar na mesma moeda. Eu era desse jeito. Lá atrás, na minha adolescência, enfim, eu era muito assim, por causa das feridas que eu carregava. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir perdoar o meu padrasto. Eu até falo, meu Deus, se eu conseguir perdoar ele, eu consigo perdoar qualquer coisa que me acontecer. Por causa que, tipo assim, o que eu passei foi surreal. Surreal, é muito forte. E perdoar não é esquecer. Eu não esqueci, não tem como esquecer. Mas eu não fico lembrando disso, eu não fico remoendo. Passou, gente, eu vou lá,
vou normalmente, a gente conversa, a gente senta na mesa, a gente se alimenta junto, a gente conversa, enfim, sabe? Eu não fico assim grudada com ele, fico o tempo todo lá. Não, vou lá de vez em quando, na minha mãe, porque ela mora em outra cidade, eu não consigo ir lá com frequência, mas toda vez que eu vou lá, a gente conversa. Ano passado, no Natal, até presenteei ele, levei presente pra todo mundo, levei pra ele também. Enfim, eu não esqueço, mas não vale a pena ficar relembrando. Eu estou lembrando aqui agora, porque eu estou contando pra vocês, o tema é perdão, então surgiu aqui essa oportunidade para poder estar contando esse testemunho. Mas não é algo que eu fico, ai, nossa, fulano fez. Não. Perdoar não é esquecer. Mas também você não precisa ficar remoendo isso, relembrando isso, com ressentimento, com dor, com aquela angústia. Se for assim, você não libera o perdão de verdade. Entende? Então, a gente precisa saber separar as coisas. Se você ainda está lembrando do que aconteceu com você, com mágoa, com dor, ressentimento, com aquele peso, que quando você começa a falar, você começa a ficar nervoso, ficar tremendo. E aquela fúria é porque não teve liberação de perdão de verdade. Você precisa tratar isso com o Senhor, com você mesmo, né? Então, assim, é algo muito sério, muito forte. E perdão, gente, é algo que mexe com toda a nossa estrutura. Como eu disse, o perdão, ele te impede de fluir, o perdão te impede de prosperar, de crescer. O perdão te adoece. O perdão, ele traz muitas consequências graves para nossas vidas. Depois você pode pesquisar e mergulhar mais sobre isso. Então é algo muito sério. Então hoje eu estou aqui te encorajando. Se você tem alguém que você precisa pedir perdão ou você precisa liberar perdão, faça isso agora mesmo. Moa o seu orgulho, quebra o seu orgulho. Às vezes a gente é muito orgulhoso. Eu não vou fazer isso não. Eu não fiz nada com fulano. Eu não vou pedir perdão não, porque o que eu fiz pra ela, ela merecia. Quebra o seu orgulho, moa o seu orgulho, porque as principais causas que não deixam você liberar perdão pra alguém é o orgulho. Então toma cuidado com isso. Moa o seu orgulho, quebra-se, diminui, sabe? Diminua, para que o Senhor Deus cresça na sua vida e te ajude a liberar perdão pra essa pessoa. Tá? Faça isso agora mesmo. Você vai ver como que você vai se sentir aliviado a partir do momento que você liberar perdão e pedir perdão. Lembre-se que perdoar é obedecer a Deus, é cumprir um princípio da palavra de Deus. E se você não perdoar, o Pai que está lá em cima também não vai te perdoar. E aí, você vai aguentar viver sem o perdão de Deus? Sem a misericórdia de Deus e tudo aquilo que Ele tem preparado para você? É complicado, né? E é isso, gente. É o que eu queria falar pra você aqui nesse vídeo. E compartilhe esse vídeo com mais alguém. Acho que vale muito a pena todos, né, assistir. É algo muito forte que mexe mesmo com a gente. Para que outras vidas sejam edificadas. E para que o YouTube entenda, né? Que esse vídeo é um vídeo relevante. Que vai tocar a vida de outras pessoas. Quando você compartilha, é isso que acontece. O YouTube entende que é um vídeo relevante e que vai tocar a vida de outras pessoas. Esse é o meu propósito aqui, para que vidas sejam tocadas, né? Eu sou um instrumento do Senhor aqui e tudo que eu anseio é que vidas sejam tocadas pela palavra de Deus e o Espírito Santo que vai fazer a obra. Fique com Deus. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. E até a próxima.